O primeiro tema do programa é a CBF, que pode mudar o calendário, alterar as competições para o ano que vem por causa de mudanças na Libertadores. Acompanhe a reportagem. Em coletiva, o diretor de competições da CBF, Manuel Flores, falou hoje sobre as propostas da Conmebol para a Copa Libertadores e a Sul-Americana. O principal é a Libertadores no ano inteiro, né? Ela vai de fevereiro a novembro. A Sul-Americana, ela possuirá gatilhos, né? Onde entrariam clubes da Libertadores na Sul-Americana, fortalecendo a competição, que é uma vontade da Conmebol também e dos clubes da América do Sul. Uma das principais mudanças no calendário do futebol brasileiro ficará sobre a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, ela é uma competição consolidada, é uma competição muito atraente para a gente, e a gente faz questão de não mexer na estrutura central da Copa do Brasil, na razão de ser da Copa do Brasil. Ou seja, a ideia nossa é propiciar para que os clubes brasileiros possam disputar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e as duas competições continentais. Com a entrada de mais times na Libertadores, o Brasil ainda esse ano pode ter 5 classificados para a competição, via Campeonato Brasileiro. E com relação à vaga, é muito importante ressaltar, e é algo que a Conmebol frisou, que não há possibilidade de convite. Ou seja, da principal competição do país, tá? Então, a gente entende, né, que, havendo vaga para o Brasil, naturalmente essa vaga viria do Campeonato Brasileiro. Seria, no caso, um G5. Estão aqui comigo Doni Araújo e o Cleison Teixeira. Cleison, mudanças à vista. De acordo com o que disse o Manuel Flores, você acha que pode melhorar para os times brasileiros, Cleison? Boa noite. Boa noite, Pasquetto. Boa noite, Doni. Um abraço, amigos ligados aqui na PUC TV. Olha, vai ser muito relativo, né, Pasquetto? Porque a Libertadores vai passar a ser uma competição praticamente anual, né? Ela só não terá jogos em janeiro e em dezembro. Ela vai de fevereiro a novembro. Então, uma competição muito longa. Penso que o tamanho do Brasil e a maneira como as competições são organizadas aqui, nós vamos ter uma certa dificuldade no início, principalmente com os campeonatos estaduais, os campeonatos regionais. Não sei se vai ter que mexer na fórmula do Campeonato Brasileiro também, porque vai ser muito desgastante. Os clubes que forem participar da Libertadores, eles terão uma competição bem desgastante, em que pese na primeira fase, eles pensam em fazer mais ou menos uns moldes do que acontece na Champions League, que vem acontecendo também com a chamada pré-Libertadores, mas já seria Libertadores, com uma fase classificatória com os clubes campeões e vice, já tendo participação mais à frente, já na fase de grupos da competição. Se aumentar, deve ser no máximo mais uma vaga, porque são 4 times a mais em relação a esse ano, de 38 para 42. Espero que melhore sim, mas penso que no primeiro momento nós vamos ter muitas dificuldades com relação à organização do calendário. O G4 vira G5, Doni, os times com mais possibilidades de competições. Como é que você analisa essa possibilidade de mudanças que começa lá na Conmebol e atinge aqui a CBF? Doni, boa noite. Boa noite, Pasquetto. Boa noite, Cleiton. Boa noite, telespectadores da PUC TV Goiás. Eu não gosto. Acho que os dirigentes estão acabando com o futebol. A FIFA tem feito isso e a Conmebol agora. Cada vez dificulta mais para os clubes. Uma competição continental desse tamanho, aí vai excluir a maioria dos clubes. Daqui a pouco nós vamos ter 3, 4 clubes no Brasil, 2 na Argentina, e fazendo um campeonato só com a Conmebol ganhando dinheiro, cada vez mais, fazendo esse espelho do que acontece na Europa. A gente já vê na Europa que a maioria dos clubes já acabaram. Você tem 5, 6 clubes só que de fato tem chance de alguma coisa na Europa, e é sempre os mesmos. E na realidade da Europa já é diferente do Brasil, porque lá já não tem tanto clube, já não tinha antigamente, é um clube por cidade, olha lá. E aqui no Brasil isso é um tiro no pé, vai ficar sempre os mesmos. Os caras estão na Libertadores, vai para a Sul-Americana, não tem vaga para mais ninguém na Sul-Americana, sai da Sul-Americana, vai para a Copa do Brasil. Ou seja, vão ficar meia dúzia de times e o resto vai acabar. Na realidade, a globalização acabou com o mundo. Acabou com a economia, provocou esse monte de crise e o mundo já está saindo da globalização.
percebeu tardiamente que era um tiro no pé. O futebol não. O futebol gostou da globalização, está excluindo times e essa mudança aí, então, para mim, é o fim da picada. E esse globalização seu tem um duplo sentido, Doni, ou não? Não, não é da Globo, não é globalização mesmo. A Globo em si, na realidade, não deve estar muito satisfeita com isso aqui. Ela não deve estar satisfeita, porque ela está claro. perdendo uma queda de braço com relação ao Sul-Americana e Copa do Brasil, né? É a exatamente. Com globalização a Fox. política mesmo que eu estou falando. Exato. Porque a intenção da Globo, a gente sabe que ela queria enfraquecer a Sul-Americana porque Para fortalecer a Copa do Fox Brasil, tem que é competição dela. para poder fortalecer Que a é Copa do Brasil, que é dela. Né? exatamente. E a Conmebol já tem outros interesses. Mas mostra, por um certo lado, que está tendo uma organização, porque antes a gente sabe como é que funcionavam as coisas lá. Hoje já está tendo uma certa diferenciação com relação a isso. E está se pensando um pouco mais também no torcedor, mas realmente, fazer uma competição de uma longa duração, ela acaba impactando e muito, principalmente aqui no Brasil, onde eu não vejo a estrutura para você aguentar tudo isso. O Brasil tem basicamente 12 clubes chamados de gigantes, embora às vezes os times deles não correspondam ao tamanho que os clubes têm. E tem aí mais uma boa quantidade de clubes médios que são grandes. Essa decisão, por exemplo, acaba com a aspiração do Goiás, por exemplo. O Goiás vai ter chance de participar da Libertadores quando? Você vai limitar 5 times no Brasil. Os campeões vão ficando e vai ficar desse jeito. Você vai acabando com os clubes. É simples. E continua a vaga do campeão da Copa do Brasil, né? Para a A Libertadores. Copa do Brasil acabou para time médio, Pasquetto. A partir do momento que O Juventude está aí de intrujão. Isso. A partir do momento que os grandes voltaram.